Nós vamos mudar um pouco de assunto agora e falar de justiça. Mais de 78 milhões de processos, 78 milhões estão em tramitação nos tribunais do país. E cada um gera, em média, um custo de R$ 4.300. E a alternativa, a tentativa de conciliação, por exemplo, é uma das formas de promover uma mudança, de tentar desafogar os nossos tribunais, para que as pessoas se entendam antes da necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Nós vamos conversar agora com o desembargador e presidente da Associação Nacional de Desembargadores, Marcelo Burraten. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor nos explicasse qual é o papel da mediação hoje no sistema do Poder Judiciário, na busca pela justiça. Os brasileiros estão mais confiantes na conciliação, porque muita gente ainda se sente segura apresentando um processo, não é? Indo ao tribunal. A conciliação é hoje algo que já faz parte do nosso sistema de justiça? Bom, muito bom dia, Rafael, Muriel, muito bom dia ao telespectador da potentosa CNN. Agradeço, muito obrigado pelo convite e abrir esse espaço para a gente discutir essa questão num sábado atípico, né? De sábado de carnaval atípico, eu aqui de terno e gravata, e está todo também, mundo aí. Isso. E usando aí os espaços de carnaval para fazer a vacinação. Que muito bom, é ótimo isso. Bom, a pergunta é excelente. Lamentavelmente, o brasileiro é um dos países, é um povo extremamente litigioso, né? É uma característica impressionante. Hoje o brasileiro representa o país de maior litigiosidade, que a gente costuma dizer, no mundo, passando até da Alemanha, onde é um povo bastante litigioso. E isso, obviamente, cai em algum lugar, né, Muriel? E isso cai nos tribunais. Você imagina, nós já tivemos 100 milhões de processos, e agora temos 78 milhões de processos. Isso não consola ninguém, né? Imagina se você... Ontem eu estava mesmo conversando com um amigo querido, dizendo que ele está com uma ação há 12 anos para discutir se a peça do carro deveria ser fornecida ou não pela concessionária ou por quem construiu o carro. Isso é inadmissível, isso é impossível. E, do jeito que está, explode. Vou ser bem claro, explode. O sistema não suporta. O sistema não suporta porque, inclusive, tem orçamento para isso. Nós temos orçamento limitado para isso. E as ações estão ilimitadas. Muito bem, qual a solução? Uma boa solução, dentre várias que se falam, é na conciliação pré-processual. O brasileiro precisa entender que é melhor um acordo razoável do que uma demanda longa. Não é possível você entender que passa 3, 4, 5, 6 anos com todo o preço disso, o custo emocional disso. Você sabe, todo mundo tem... E aí você fala, mas por que é assim, desembargador? Por quê? Porque, efetivamente, as concessionárias de serviço público no Brasil prestam um serviço sofrível. Você veja, eu vou te dar um dado que você talvez não saiba. Das 80 milhões de ações, eu posso te dizer que 30 empresas, somente 30, fazem parte e são responsáveis por pelo menos 78% de todas essas ações. Isso é razoável? Não é razoável. Então, nós precisamos estimular isso, estimular essa conciliação. Isto é, antes de você entrar com o processo, antes procurar aquela pessoa que prejudicou você, vai pagar, não vai pagar, e provar ao juiz que tentou isso, que tentou fazer essa conciliação. Senão, pode eventualmente perder a ação. É mais ou menos isso, em poucas palavras. E de que forma, então, a Justiça pode e deve estimular, como o senhor estava falando, os acordos para evitar esse litígio? Muriel, essa pergunta ela é absolutamente razoável, porque o que se pode fazer? Se transformar em processo, o sistema explode. O que nós temos que criar, ou criar espaços para fazer essas conciliações pré-processuais. Na verdade, os tribunais já têm plataforma onde essas conciliações vão direto para o sistema de informatizado do tribunal, né? E dali você consegue saber quem tentou, quem não tentou uma conciliação. As empresas, mais do que nunca,
precisam resolver e melhorar os saques. Esses saques estão cada dia mais entediantes. Você sabe disso, nós três que estamos aqui, e mais os milhões de telespectadores, já passaram quanto tempo pedindo para cancelar um cartão de crédito ou então por uma reclamação. Então, esses saques precisam resolver esse problema. Vamos largar dessa história de saque eletrônico dessa maneira que está. Precisa resolver o problema do consumidor e não tratá-los dessa maneira que estão tratando hoje. Se esse saque, a lei, o artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, está lá, deixa claro isso. Absolutamente claro, que os empresários precisam criar esses mecanismos para atender essas demandas do consumidor, para evitar que essas ações desaguem nos tribunais e assoberbem os tribunais. Agora, desembargador, eu acho que há muito de insegurança também, não sei se o senhor tem essa percepção, né? As pessoas se sentem mais seguras quando tem uma demanda resolvida pelo Poder Judiciário, né? Tem uma chancela de um juiz, de um desembargador, dando a ela a vitória em um determinado caso, sobre uma determinada demanda. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que eventualmente ainda não têm tanta familiaridade com o processo de conciliação. Um acordo que resulte a partir de um processo de conciliação tem o mesmo valor que uma sentença judicial? Tem. As pessoas, sabe que isso é da característica, talvez, hoje, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, de forma geral, o Estado brasileiro ele é lista e o cidadão se acostumou com esse Estado paternalista que tem que estar em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento, ali quase que como uma muleta. Não é nada disso. Esses acordos pré-processuais, esses acordos, eventualmente, eles são absolutamente perfeitos e acabados, ato jurídico perfeito, não há problema nenhum. Isso significa dizer o seguinte, e mais, se esses acordos não forem cumpridos, aí sim, ele pode recorrer ao judiciário. Olha, excelência, o juiz, esse acordo não foi cumprido por isso. Eu quero revogar esse acordo. Então, essas coisas precisam, o brasileiro precisa entender que o judiciário não é a única porta, para resolver os seus problemas. Do jeito que está, em 5 anos vai explodir. Eu sou desembargador num tribunal onde eu vejo a minha distribuição crescer de 20% a 30% por ano. Isso é inacreditável, é um absurdo. Eu julgo 1.500 processos por ano, só eu julgo 1.500 processos por ano. Não tem, eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo fala, isso é um enxugar gelo, é verdade. Julgar pode ser um enxugar gelo, mas eu me preocupo não é com isso não, eu me preocupo com a falta de pano para enxugar esse gelo. Vai chegar um momento que a gente não vai ter pessoal, computador, não tem condição de suportar isso. O brasileiro precisa entender que pode sim procurar, e as concessionárias do serviço público têm que prestar o melhor serviço e, como disse, melhorar os saques. Nós conversamos com o desembargador, presidente da Associação Nacional de Desembargadores, Marcelo Burratem. Um ótimo sábado ao senhor, obrigado pela entrevista e nós voltamos a nos falar em breve aqui na CNN.